Pessoal, muito prazer. Eu sou o Gabriel Dantas, um dos idealizadores aqui da Brasil Horizonte, junto com o Luquinhas. É, Iniciando aqui o vídeo para fazer um onboard, uma apresentação breve aqui da plataforma. Quando vocês fizerem o primeiro login, a tela inicial vai ser essa aqui que vocês estão vendo. A gente tem a aba do analista aqui em cima, que ela vai abrir logada, abre essa abinha de score. A ideia aqui do score é justamente, como diz o nome, ter uma nota para cada uma das empresas cobertas, não só cobertas, né, como a maioria das empresas do mercado brasileiro. A ideia aqui é justamente ter uma métrica, adicionar algum nível de comparabilidade qualitativa para todas as empresas. Ela é baseada naqueles questionários para quem acompanha um pouquinho mais de mercado aqui, assiste market makers, etc. A gente sabe que a maioria das gestoras tem um questionário, então que basicamente essas notas são baseadas nos questionários de mais de 50 perguntas que a gente tem para responder para cada uma das empresas, para a gente trazer esse método de comparabilidade. Então, por exemplo, eu tenho já demonstrando um pouquinho aqui do uso da plataforma. Eu tenho uma tese, eu acho que o consumo cíclico aqui agora com a saída do Lula, a queda de juros vai estourar no Brasil e eu quero comprar alguma coisa de consumo cíclico. Eu vou comprar um shopping, por exemplo. Aqui eu já consigo ver que eu tenho Iguatemi, JHSF e Allos com boas notas, mas dentre elas eu tenho Iguatemi com a melhor nota. Mas eu ainda quero comparar um pouquinho as três e ver onde que elas se diferem. Então aqui eu consigo ver comparativamente onde que a Iguatemi se sobressai frente às outras. Ó, apesar de dela ter um risco de estrutura médio, eu consigo ver que de governança ela e JKSF são os melhores, management está pau a pau. O JKSF provavelmente tem uma indústria melhor, porque ela acaba fazendo operativos para classe mais alta, etc. Então, eu imagino que a nota difira exatamente por isso. Ela tem um pouquinho mais de vantagem competitiva que as outras também, mas tem um menor poder de barganha. Aqui, passando aqui, então, vamos lá. Eu escolhi Iguatemi, eu posso vir aqui e pedir para o meu analista gerar um relatório de início de cobertura aqui avançado, que eu quero ver todas as métricas. Não, ainda não quero construir nenhuma tese de longo prazo, mas eu quero que ele me faça um deep dive aqui. Vocês viram ali anteriormente, a gente tem alguns campos, tanto para adicionar, a gente recomenda adicionar o FRE da empresa, mas você pode colocar qualquer tipo de arquivo relacionado à empresa, bem como um breve texto ali de alguma coisa que você queira colocar no contexto da avaliação, algum fato muito recente ou alguma ideia, algum insight que você teve, que você quer colocar isso dentro da análise qualitativa da empresa. Então, a ideia aqui, pessoal, é justamente a gente ter um processo. Então, vim aqui no Score, escolhi a empresa o setor que eu quero, é, via análise anterior, escolhi a melhor empresa para estar posicionado, dada ali a nota, e agora eu vou fazer uma análise qualitativa dela para não ter que fazer toda aquela pesquisa inicial da empresa. A IA já tem um molde, um step by step aqui, construído justamente para fazer esse processo de investimento ser muito mais simples. Então a gente pode vir aqui, vou ter um relatório completo, como se fosse um início de cobertura, mas sem preço-alvo, para eu realmente entender o ativo que eu quero investir. Então a ideia aqui não é mostrar o preço-alvo, mas sim ter uma ideia do contexto e de todo o qualitativo da empresa aqui. Também tem alguns pontos aqui, vocês vão ver alertas de AI, ele traz alguma coisa mais específica de curto prazo da empresa. É, Resumo executivo da tese, foco recente de curto prazo, história, modelo de negócio, indústria, forças de Porter e traz os concorrentes, então Porter no TMI, Alus, Multiquant, as vantagens competitivas, gestão, fala um pouquinho da operação, dos riscos. Essa parte aqui é muito legal, que a gente tem uma matriz de riscos. Então, eu consigo ver
quais seriam os maiores riscos da empresa e onde que eles estão aqui nessa matriz. Idealmente, né, o vermelhinho é muito probabilidade alta ou muito alta e com risco muito alto, impacto muito alto. Ele já traz alguns catalisadores e a conclusão sobre a empresa. A gente ainda tem aqui um desalinhamento entre a narrativa de curto prazo do mercado da empresa. Aqui a gente ainda tem que dar um scroll up, que deveria ser automático, mas a gente, em novas interações da plataforma, a gente corrige esses pequenos bugzinhos. E já vou deixar o pedido para sempre que vocês encontrarem alguma coisa nova, pode vir aqui. Vou deixar ele gerar esse breve relatório. Tinha que dar pausa, obviamente. Então, sempre que achar um bugzinho desse, ó, não funcionou, vem aqui, ele já vai abrir seu WhatsApp aqui diretamente com a BH para a gente é, já corrigir o bug o mais rápido possível. Então, vim aqui, analisei minha empresa qualitativamente, peguei alguns relatórios de bancos, tenho research do BTG, por exemplo. Vamos falar que eu peguei, tem um aqui que eu tenho um relatório mais antigo, eu peguei Companhia Brasileira de Alumínio, CBAV 3. Quero pegar um relatório do BTG, gostei do relatório, quero ver se nesse relatório aqui tem alguma coisa. Ou eu podia ter feito todo o processo com o CBAV, né? Mas basicamente eu boto a IA para ver se o relatório do banco me trouxe alguma coisa, está esquecendo alguma coisa, deixou alguma coisa de fora, tem uma lógica de valuation ali que às vezes o cara fez um valuation por múltiplo, ele gosta muito do modelo de fluxo de caixa descontado, tá? E aqui na BH também a gente acredita que seja a melhor forma de avaliar empresas. A parte de múltiplo é muito mais para a gente entender o que olhar. A gente vai até entrar nessa parte ali no IA locador, na parte de radar de ativos. O múltiplo me mostra o que pode estar barato, mas ele não me mostra o que realmente, efetivamente está barato. Então, aqui também eu tenho alguns alertas mais importantes, mas eu tenho todos os pontos fortes, pontos de atenção ou extrapolação que eu poderia melhorar um pouco mais no modelo que eu fiz ou no texto que eu apresentei aqui para o validador. Então, veredito, riscos, vulnerabilidades, foco recente, traz um gráficozinho aqui do TradingView, e aqui depois eu posso também falar com ele alguma coisa. Tem refis valuation, o fluxo de caixa descontado, precisa valuation, fluxo de caixa descontado, uns 9 reais. Estou convicto que o valor está correto. Beleza. Mandei aqui. Alguns bugs, tá, pessoal? Então, deu um bugzinho desse, ó, deu um pau lá no revalidador, não funcionou. A ideia aqui é justamente que eu posso adicionar contexto ali no chat e ele revalida a tese com o novo contexto. A gente acaba tendo que ser bem específico ali no que eu estou falando. Eu acho que com esse input que eu dei, ele vai não vai gostar muito, vai abaixar a nota ali de cada uma das métricas, mas é o funcionamento aqui da própria ferramenta. Se você tiver no chat ali, digitar alguma coisa e reanexar o relatório, ele tende a funcionar um pouquinho melhor. Então, ele adiciona tanto o contexto anterior quanto o relatório. Ele relê o relatório e relê seu contexto. Então, acaba melhorando um pouquinho do output que a gente tem aqui dessa ferramenta. Como a gente tem que capar muito ela, né, colocar um pouquinho de holding aqui, justamente para a gente evitar ter aqueles devaneios, delírios de acaba tendo esse um pouquinho fica um pouquinho capada, digamos assim. Que tá demorando muito, pessoal, eu vou seguir. Na parte do realocador é efetivamente onde a gente tem um comparativo, então o analista é muito mais para a gente ver por dentro da empresa, né, o micro, enquanto no realocador eu estou vendo o macro, eu estou tentando olhar mercado. Então, aqui, abrindo durante o dia, eu já tenho uma visão do que está acontecendo. Hoje é dia 12 de janeiro, a gente tem a bolsa relativamente para baixo,
Aqui eu tenho um gráfico de distribuição de todas as notas qualitativas e algum comparativo de coisas. Aqui nos rankings eu tenho uma grande tabela com todas as métricas das empresas. Então, tudo que a gente poderia deixar disponibilizado para você está aqui. Então, para quem vai fazer valuation, já tem ação em circulação. Eu sei que isso é um saco de achar. Fluxo de caixa, caixa total, crescimento, margem. Então, tudo que vocês quiserem está aqui. A gente tem a opção de filtros, alguns filtros já montados pelo Bookings aqui no nosso gestor de quality compounders, small caps ocultas, dividendo saudável e de velho raiz. Então, aqui é justamente para a gente fazer, não quero comprar mais, nota menor de 3, meu preço lucro máximo tem que ser 15, tem que estar abaixo de 2 no patrimonial e eu quero um ROI mínimo de 10. Já tenho uma seleção aqui de 27 ativos. Report que seguem exatamente essas categorias, parecem ser boas empresas, né? Dado que a gente está colocando no universo só de empresas rentáveis. No radar, a gente tem uma visão menos crowdada aqui do que o ranking, né? Então ele traz aqui a empresa que pode ter uma reprecificação justamente por causa de crescimento de lucro, distorções de valuation, então um preço-lucro abaixo do preço-lucro da indústria dela. Obviamente aqui tem alguns que income PL zero, acaba ficando um pouquinho bugado. Riscos elevados, então empresas tanto com dívida líquida e EBITDA quanto com caindo. Tá? Small caps ignoradas são empresas com menor liquidez, que provavelmente podem ter por ter menor liquidez, você acaba tendo um maior spread ali, digamos assim. O PEG ratio seria aquele ratio entre quanto que eu pago de PL e quanto que eu cresço de lucro, né? Então, quanto que eu pago de crescimento está dentro do preço, esse ratio deveria ser abaixo de 1, para a empresa estar relativamente. Você compra o crescimento barato, digamos assim. E no oportunidades claras, aqui é um consolidador que ele traz sempre empresas que estão aparecendo aqui em outras tabelas, sempre classificadas por nota qualitativa aqui. É uma lista de empresas que às vezes vale a pena olhar. Eu só filtraria sempre pela nota qualitativa. E aqui, construindo um ranking, pessoal, a gente pode. Beleza. Fiz aquele filtro. Deixa eu fazer aqui. Eu quero parts e compounders. Vou fazer essa carteira aqui. Entrar no filtro. Eu posso tanto comparar em máximo 5. Eu tenho 10 ativos aqui. Então, tem ROI mínimo 15, ROI mínimo 15, dividend máximo de 2,5, com a nota acima de 3. Lembra que o simulador fizer uma carteira equal weight com, deixa eu fazer, com R$ 1 milhão. Fiz uma carteira equal weight com R$ 1 milhão. Minha carteira já está aqui, como se tivesse comprado agora. Aqui eu posso fazer um backtest de buy and hold. Então, desde lá de 2021, se eu tivesse comprado essa carteira versus Ibov, ia estar quase no pau, foi embora. E aqui, basicamente, eu consigo fazer a gestão da carteira aqui efetivamente, né? Tanto com o meu preço médio, trazer novas compras, etc. E na hora que eu fizer o salvamento aqui, teste 0, teste 0, aqui, watch 2. Aí, aqui. Beleza, eu quero fazer essa carteira, mas eu tenho uma ideia aqui e eu não quero fazer uma carteira equal weighted. Tem valuation de todos os ativos, tá? Aqui é uma métrica, justamente isso aqui usa uma otimização do Markowitz, então ela necessita que a gente coloque o valor aqui por ativo. Eu vou colocar por arbitrário aqui para mostrar para vocês a plataforma. Vou colocar um pouquinho de gordura aqui em algumas empresas. Track and Field teve um modernismo
tudo bem aqui, dá 22. Caixa de seguridade, eu não faço ideia. Tanto para 60. Acho que isso aqui vai pelo menos uns 70 quilos. Esse aqui eu não sei. O Cobras vai colocar uns 25. Aqui eu tenho um ajuste, então, essa volatilidade real do ativo, eu ajusto ele com base na minha nota qualitativa. Então, eu aumento a volatilidade dele com base na nota qualitativa. Vou falar com minha vez que fria 12,8. Eu deixo ele zerar algum ativo e aqui eu deixo ele dar algum, digamos assim. E aí, pessoal, aqui ele vai gerar uma otimização. O que que Markowitz está tentando fazer? A matemática aqui do negócio. Basicamente, a gente está otimizando o retorno para o risco. Ou seja, ele vai olhar sempre qualquer métrica de risco mais usada pelo mercado é justamente volatilidade. É, vocês estão vendo aqui, ó, a AI está trabalhando intensamente na análise de cenário e de volatilidade. Justamente porque o risco, o retorno é o preço que eu coloquei ali, e o risco é a volatilidade da ação. A volatilidade é quanto que ela sobe e desce. Eu vou tentar otimizar o maior retorno para maior volatilidade. Aí eu tenho aqui, ó, a minha carteira Equal Weighted, eu tinha um retorno esperado de 21%, com um aval de 12,2%. No potencial otimizado, eu tenho um retorno de 36 ponderado, com 21,8. Eu saio de um Sharp de 1,09. Aqui, esse carteira bruta, na verdade, é a volatilidade bruta. Sem ajuste de volatilidade, eu teria 1,38 de Sharp. Com ajuste, eu fico com um Sharp de 1,09. Aqui, basicamente, eu mostro também a exposição da carteira, por setor, por tamanho, que tem sensibilidade ao câmbio, fator de negócio. E aqui eu vejo o que seria a carteira otimizada. Então, ele vai sempre jogar nos ativos que tiverem o, o, o maior potencial de Sharp, digamos assim. Ou seja, o que eu estou querendo falar com isso? O preço que você coloca de alvo ali é muito relevante. Então, é, ele tende a ir no ativo que está mais descontado e é contraproducente aqui, né? Quando a gente olha aqui, basicamente, o que ele está falando? Que a minha carteira teria rendido 18,85 versus 31% do Ibov. Mas a gente vê que são ativos até descontados aqui. Principalmente no curto prazo, né? Andou bem, só que como eu estou no buy and hold aqui, minha carteira caiu bastante de início de 25 para cá, com toda essa parte de Brasil. Se eu provavelmente colocar um rebalanceamento semestral aqui e recalcular esse backtest, eu já fico mais próximo de Ibovespa, tá vendo? Minha carteira rendeu a otimizada 20% e o Ibovespa 31%, tá? Ó, meu drawdown é menor, o retorno um pouquinho menor também, tá? E aqui eu posso também salvar a carteira, otimizando teste 0, salvei lá no slide 4. Beleza. Daqui, a única coisa que a gente vai aqui, deveria ter um método de acompanhar a carteira aqui, tá? Só que não apareceu nossa conta. E aqui no Research a gente vai ter aqui todos os relatórios abertos para quem tem assinatura, conteúdos audiovisuais aqui diretamente do YouTube e modelinho de valuation. Assim que a gente tiver o início de cobertura de algumas empresas, a gente disponibilizará também os modelos de valuation para quem tiver assinatura para fazer download, tá? Pessoal, queria agradecer. Espero que tenha coberto todos os pontos da plataforma que vocês possam utilizar. A gente aguarda, principalmente os feedbacks de todo mundo para corrigir os bugs, achar esses bugs aqui na plataforma e também, se tiver sugestões, a gente está super aberto aqui para continuar o desenvolvimento dessas ferramentas, tá? Muito obrigado.